Nesse vídeo, nós vamos falar sobre 5 tipos de pecados sexuais mais comuns entre os cristãos. Número 1, fornicação. A fornicação na Bíblia é todo o tipo de prática sexual condenada por Deus. Um exemplo muito claro são aquelas pessoas que estão namorando e acabam tendo relação sexual durante o seu namoro. O namoro começa a ficar muito intenso e muitos não conseguem controlar o desejo de ter relação sexual e acabam caindo nesse pecado terrível. Eu recebo muitas mensagens de pessoas que pedem orientação de como lidar com essa situação, pois muitas pessoas cristãs sofrem com isso. Isso é muito mais comum do que você imagina. Hoje em dia, a sociedade tem uma ideologia de que os jovens devem se divertir e conhecer outras pessoas, e isso pode ser feito tendo relações sexuais. Mas o povo de Deus deve ser diferente e resistir a essa prática pecaminosa. O apóstolo Paulo nos ensina o que devemos fazer diante dessa situação. Digo, porém, aos solteiros e às viúvas, que lhes é bom se ficarem como eu. Mas, se não podem conter-se, casem-se, porque é melhor casar do que abrasar-se. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 8 e 9. Cuidado com os beijos, com o toque e sobre o lugar aonde você está namorando. Evite lugares isolados. Número 2, pornografia. A pornografia afeta os solteiros e também os casados. Para os solteiros, essa é a melhor solução para aliviar a tensão sexual, e isso pode afetar na vida espiritual dessa pessoa. Para os casados, isso também é comum. Muitos homens e até mulheres sofrem com isso em seu casamento. Em alguns casos, o vício da pornografia já vem bem antes do casamento, e as pessoas acham que depois do casamento isso será eliminado de sua vida. Mas algumas pessoas acabam se frustrando e o vício da pornografia continua. Se libertar desse vício pode demorar muitos anos. Não se vence a pornografia de um dia para o outro. Tem que haver uma luta constante contra isso. O acesso a vídeos pornográficos pode fazer com que a sua parceira ou o seu parceiro se torne um objeto sexual, pois a intenção das pessoas que assistem esse tipo de conteúdo é tentar reproduzir as mesmas cenas que contém nos vídeos pornográficos com o seu parceiro ou a sua parceira. Isso pode acabar com um casamento. Por isso que é necessário abandonar essa prática o mais rápido possível. Não trate a sua esposa como se fosse uma prostituta. Tenha respeito e saiba que ela é o vaso mais frágil e você deve amá-la como Cristo amou a igreja. Vamos ler o que a Bíblia nos diz sobre isso? Do mesmo modo, vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra como parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas as suas orações. 1 Pedro capítulo 3, versículo 7. Número 3, adultério. A maioria dos divórcios de hoje em dia é por causa do adultério. E isso está presente em muitas igrejas evangélicas. Às vezes, você ouve por aí que certo pastor, missionário, cantor ou cantora gospel está se divorciando por causa de um adultério. Muitos casais ficam insatisfeitos com o convívio ou mesmo por causa da relação sexual e acabam buscando outras alternativas em outros lugares, e isso é muito perigoso. Existem vários motivos para que uma pessoa peça o divórcio, mas na maioria das vezes é relacionado com a área sexual. Um casal que se ama deve conversar sobre os problemas que estão impedindo de um convívio saudável e amoroso.
Quando isso não acontece, a única alternativa para muitas pessoas é buscar lá fora a solução. E isso é errado. A comunicação é fundamental para que um casal se mantenha firme. A Bíblia nos diz que devemos vigiar, pois a qualquer momento o diabo pode criar uma armadilha para acabar com o nosso casamento e vida espiritual. Estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8. Não dê brechas para o diabo. Seja fiel à sua esposa. E você, mulher, seja fiel a seu esposo. E cuidado com as armadilhas de Satanás. Número 4. Lascívia. A lascívia é a sensualidade usada de maneira errada e sem domínio próprio. A pessoa que comete esse tipo de pecado corre atrás do prazer sexual sem se importar com os limites. A lascívia leva a atos de imoralidade sexual. Você não precisa usar a sensualidade para conquistar alguém. Seja uma pessoa com pudor e tenha respeito aos seus irmãos na fé. Tem pessoas que transmitem a sensualidade de propósito, na intenção de conquistar ou chamar a atenção de alguém. E esse tipo de prática é repugnante. Se você vai se casar com uma pessoa que te conquistou por causa da sensualidade, então saiba de uma coisa: você terá muitos problemas durante o seu casamento. A sensualidade deve estar restrito somente ao casal e ambos devem desfrutar disso dentro do casamento. Não devemos transmitir sensualidade para os outros. A Bíblia nos diz o seguinte: a sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Oséias capítulo 4, versículo 11. Número 5, prostituição. A prostituição está ligado a todos os pecados anteriores. Se você não está satisfeito com o seu parceiro ou a sua parceira e tem relação sexual com outra pessoa, isso é adultério e prostituição. Se você está namorando e tem relação sexual com uma pessoa e depois de um tempo você larga essa pessoa e se envolve com outra, também é um tipo de prostituição. Toda vez que você se envolver com mais de uma pessoa na área sexual durante um relacionamento, é considerado prostituição. A Bíblia nos diz o seguinte referente a essas coisas: vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é um corpo com ela? Pois, como está escrito, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 15 até o 17. Sendo assim, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. E se você gostou, não se esqueça, ajude o canal, inscreva-se, ative as notificações e também deixe seu like para fortalecer o nosso projeto aqui no YouTube. E que Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.